Nesse vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, uma análise muito interessante de bancada, trazendo um destaque para Bahia e Atlético Paranaense com relação à liderança da Série A. Além disso, vamos trazer também, claro, referência ao Bahia no título lá do Manchester City, para completar a premiação da Copa do Brasil. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje mais um Plantando Vara, mas antes disso, aquela dica para você aproveitar a promoção da Centauro, tá aqui com o cupom NEC30 para você garantir mais 30% de desconto em produtos da Nike separados pela Centauro e um deles está aí. Esse tênis da Nike que eu tô trazendo algumas vezes para você aproveitar o Nike Precision 6 masculino, exatamente isso aqui, gente, nessa cor, o valor original tá aqui, R$ 599,99, o valor final, metade do preço, você somando o desconto do site, com o cupom, porque ele vai para R$ 300,99, você ainda pode dividir em 5 parcelas de R$ 60,20 sem juros, então clique no link fixado no primeiro comentário também na descrição do vídeo e corra logo para aproveitar essa oferta, porque é por tempo limitado. Mas vamos aqui para o assunto de hoje, e a gente começa trazendo essa referência bem legal lá de Fred Caldeira, no campo, com o título do Manchester City, e o Bahia entrou na jogada, tá aqui, ó. Do you want to say that on camera? This is Rob. Esse é o Rob, é o segurança do Manchester City que fala português bem. Português? Boa noite, meu amigos. Meu amigo, Bahia. Bora Bahia. Head. Do you want to... Ainda, gente, resenha de sempre, tá por lá, Fred Caldeira sempre acompanhando o Bahia também, um trabalho muito bacana que ele fez a cobertura do Bahia lá em Manchester, é isso mesmo, né? Bahia ao mundo sempre é bom, então é resenha interessante. Outra informação agora é sobre premiação da Copa do Brasil, o Bahia tem partida importante contra o Criciúma nesta semana na quinta-feira, e tá aí, gente, premiação da Copa do Brasil, se o Bahia passar para as oitavas de final, tá aqui, ó, quanto custa essa decisão, o Bahia venceu na Funcional por 1-0, 3,465 milhões de reais, então 3.465.000 reais, uma boa quantia, uma boa grana, isso que o Bahia já ganhou na terceira fase, mais de 2 milhões, segunda fase ganhou 1.785 e na primeira fase 1.470.000 reais, então somando aí dá uma boa quantia, tá beirando os 10 milhões de reais, e que o Bahia siga rodada a rodada, fase por fase, e agora, claro, né, embolse aí mais 3 milhões, boa quantia, 465, para se reforçar para a temporada. Outra informação que eu vou trazer agora para a gente finalizar o vídeo é sobre um debate muito interessante, gente, lá no podcast 45, que a bancada resolveu analisar a situação envolvendo Bahia e Atlético Paranaense e essa liderança. Para alguns é acaso, para outros é uma explicação bem interessante. Vamos trazer aqui que foi uma explicação bem interessante sobre essa liderança do Bahia. Tá aqui, ó. Acho que cabe a gente tentar entender aqui um pouco o que está por trás desta campanha, tanto do Bahia quanto do Atlético Paranaense, porque chama atenção de fato, né, Fred? Celso, pelo que tem acontecido no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro nos últimos anos, sempre que um líder não for o Palmeiras, não for o Flamengo, ou não for, por exemplo, um time de investimento muito pesado, como esse ano é o Atlético Mineiro, que é apontado como terceira força desse campeonato. E como foi em 2021, no ano que quebrou esse ciclo. Né? Exatamente. Vai sempre chamar atenção, tá? O Botafogo de 2023 chamou atenção, até porque veio de um campeonato carioca muito fraco. E a gente viu o que aconteceu em 2023. O Botafogo surpreendeu no início, consolidou uma liderança nunca antes vista, e aí, não sou eu que vou explicar aqui, muitos já tentaram explicar o que aconteceu com o Botafogo ano passado. A quantidade de tragédias ali da perspectiva do Botafogo, da tragédia futebolística. Né? Isso. Eu diria que o Bahia e o Atlético Paranaense, nesse momento, eles remetem um pouco ao Botafogo de 2023. Não estou dizendo que eles estão condenados ao desfecho do Botafogo, mas há uma liderança que surpreende, mas que tem explicação. Tá? Primeiro, o Atlético Paranaense é um clube que nós já nos acostumamos, sobretudo a nossa geração, já se acostumou a jogar ali em cima. É um clube que, quando entra, a gente sempre coloca o Atlético Paranaense como um candidato a Libertadores. Seja o G4, chega aos G6, ou a 7ª, 8ª vaga estendida. O Bahia não. O Bahia, historicamente, nunca ficou entre os 10 primeiros colocados nos pontos corridos. Mas esse Bahia que a gente construiu na nossa trajetória, que a gente viu, que a gente acompanhou, esse Bahia não existe mais. A gente está vendo um Bahia que virou uma SAF que é comandada pelo Grupo City, que não é qualquer SAF, né? Exatamente. Porque SAF, tem várias formas, mas a gente tá falando a SAF do Grupo City, né? Na gravação desse programa, estava tendo uma liminar para devolver a SAF do Vasco, então a compra de um ativo
clube e a associação, que é o clube de uma forma geral. O Cruzeiro já foi repassado, o Cruzeiro já foi vendido. Então, assim, essa ênfase de não ser qualquer SAF não tem exagero. Talvez tenha gerado, Celso, até uma repercussão menor do que deveria. Não diria nem talvez, não. Para mim é muito claro o que aconteceu. Acho que nacionalmente se repercutiu muito pouco o peso da SAF do Bahia, que é uma SAF gerida pelo Grupo City, tá? Que tem um potencial de investimento incalculável. Querendo infinito. Eu ia usar a palavra infinito, mas troquei aqui rapidamente por incalculável. E tem experiência no futebol de altíssimo nível, tá? Inclusive, obviamente, com o Manchester City, mas já desmembrando, já realizando trabalhos em outros países. Não aconteceu em 2023, mas no momento que o Bahia consegue evitar o rebaixamento, para 2024, o investimento veio muito pesado. Compras e aquisições caríssimas de um mercado que o Bahia nunca transitou, que nenhum clube do Nordeste nunca transitou. Um jogador como Everton Ribeiro, que era a primeira prateleira em 2023, meia do Flamengo, claro que já não está, né, no seu auge técnico, mas continua sendo Everton Ribeiro. 2023 para 2024 não muda. O cara estava na Copa do Mundo em dezembro de 22, já Exatamente. no final do ano, para em janeiro de 24 tá no Bahia. Basicamente um ano de intervalo. Jogadores estrangeiros de alta performance chegando. Então, assim, a gente tem que entender quem são esse Atlético Paranaense e esse Bahia. O Atlético Paranaense, que Cássio pode até detalhar melhor, o balancinho do Atlético Paranaense de quase R$1 bilhão. Foi 900 milhões de reais. Aí você pode fazer várias nuances. Mas teve a venda de Vitor Roque. Vai lá vender um jogador. Exatamente. Vai vender um jogador. Não é por acaso, né? Não brotou ali. Eita, tem um aqui para vender, né? Tem uma relação lá de uma ação judicial que acabou sendo no mesmo ano que inflou bastante também esse número. Mas mesmo se você tirar, porque já tem até estudos que tentaram colocar esse orçamento do Atlético num quadro mais estável do que a gente costuma acompanhar. R$500 milhão. Exatamente. Tirando essas coisas que dão inchada ali. Sendo muita coisa. Então, Celso, a gente tem um clube que há muito tempo se consolidou no primeiro bloco, e um clube historicamente gigantesco do futebol brasileiro, mas que, de fato, na era dos pontos corridos, vive uma fase muito tímida da sua história, porém, virou a página, é um outro clube. Não é uma fase muito tímida, não. É a pior fase do Bahia no Campeonato Brasileiro. Perfeito, é um momento onde o Bahia foi bater na terceira divisão, já existiam os pontos corridos, os clubes estavam jogando a Série A dos pontos corridos, já no modelo de 20 clubes, e o Bahia estava na terceira divisão. É um período onde o Bahia nunca ficou entre os 10, e isso existe desde 2013, esse modelo. O Bahia nunca tinha passado 20 anos sem ficar entre os 10. Então, assim, não é tímido, não é muito mais do que tímido, é algo que realmente não está nem perto do que é o histórico do Bahia no campeonato. Isso, e não é, sabe, Celso, se a gente usasse aqui o termo Bahia City, não é desvalorizando. Tá claro que não é o nome oficial, os contratos são assinados protegendo a marca, protegendo as cores, protegendo o Como tem escudo. que ser. Que, por exemplo, é totalmente diferente assinar com o Bahia e com o Bragantino. O Bragantino não é SAF, foi aquisição, né? O Red Bull. Então, muitas vezes eu chamo de Red Bull. Sim. Porque o clube foi transformado, é um Red Bull. Uhum. O Bahia não, é o Bahia. Mas se a gente às vezes usa o termo Bahia City, é só para sublinhar que é um novo momento, é uma nova história. Ali é um clube com potencial de investimento para disputar no primeiro bloco do futebol brasileiro. Isso tem dos anos 90 com Vitória Excel. Exatamente. Que a gente chama de Palmeiras Parmalat, a gente chama de Vitória Excel. Algumas coisas ficam. Corinthians, MSI. E aí, Crefisa. Palmeiras, Crefisa. Palmeiras, Crefisa. Então, assim, fala menos do que devia, né? Inclusive. Mas o Bahia City é uma forma de mostrar o que está em curso nesse momento. Então, Celso, essa nossa primeira explicação de dizer que não são duas tartarugas no árvore, tá? A gente não está aqui querendo dizer que são times que entram, que vão disputar o título do Campeonato Brasileiro. Não é isso. Mas são times que foram montados, os elencos foram montados, o potencial de investimento, a capacidade de mobilização, a experiência dos treinadores, tudo leva para que eles possam disputar o Campeonato Brasileiro naquele primeiro bloco. Tá? Não são, talvez no Brasil, como eu falei na abertura, a gente cria um bloco especial para Palmeiras, Flamengo e Atlético, né? E dentro de um primeiro bloco ter essa subdivisão desses três. Mas Bahia e Atlético Paranaense não são patamares diferentes de Cruzeiro, de Inter, de Grêmio. Jogam o mesmo campeonato. De São Paulo. Então, jogam o mesmo campeonato. E aí, numa sexta rodada, numa sétima, numa oitava, numa 12ª, não é um cometa Halley que eles sejam eventuais líderes, vice-líderes, co-líderes. Isso que o Fred falou, essa parte final, eu discordo só um detalhezinho, porque eu teria feito uma subdivisão. Na hora que quando ele foi colocando o bloco ficou muito grande. Eu acho que o segundo bloco ficou muito grande, então eu acho que, pela regularidade, até porque a gente está falando que é um Bahia com todo esse poder econômico, mas é um poder econômico que está
na sua primeira prova de fogo em relação à execução. Porque a SAF, só para dar um detalhe rápido, a SAF do Bahia ela começou em 2023, ela foi assinada em fevereiro de 2023 e começa a ter os aportes oficiais ali em abril, maio, e já teve contratações de... o Bahia gastou quase 100 milhões, 90, 100 milhões do ano passado, e foi escapado do rebaixamento na última rodada. Rodada do drama. Esse ano ele tem um projeto diferente, que realmente desde janeiro ser todo esse processo. Mas ele precisa ser executado. Então, o poder econômico dele, ele chegou nesse pelotão. Eu talvez até tenha passado de alguns, inclusive. Acho que do Cruzeiro a situação do Bahia é bem melhor. Mas em termos de nível de entrega de competitividade, ele não está perto. O São Paulo é um clube que ganhou a Copa do Brasil, que está sempre ali. O Atlético Paranaense está sempre brigando pela Libertadores ou se classificando para a Libertadores. O Internacional é vice-campeão brasileiro. Tu nem lembra que foi vice-campeão. Assim, o vice foi o Inter. Então, assim, eu não acho que o Bahia está nisso, não. Eu acho que o Bahia, esse ano, é o ano onde ele pode vislumbrar entrar nesse cenário. Não acho que esteja ainda, mas ele não estava nem perto de ser um candidato a fazer parte desse clubinho. O que eu quis dizer, tentei dizer, é que ele tem o recurso necessário para estar. Isso foi exatamente o Ele tem o recurso necessário para estar, o recurso financeiro, o recurso estrutural e o perfil de jogadores. Em alguns setores talvez tenha até ser melhor. O meio campo do Bahia, o time todo eu não sei, mas o meio campo do Bahia É dos melhores do é Brasil. dos melhores do Brasil. O treinador é um treinador com bom lastro. Sim. Né? Campeão brasileiro. Claro que foi campeão brasileiro no Recorte ali, Flamengo. Jogou uma boa parte do recurso Isso. e tem mais. E o do Atlético Paranaense foi pelo Atlético Mineiro. Ou seja, Isso. recentemente, os dois técnicos dos ponteiros ganharam o Campeonato de Pontos. Então, assim, a gente tem que entender isso. Não são tartarugas em cima da árvore. Mas também não é a mesma coisa de a gente estar debatendo aqui se nesse momento os líderes vão analisar Palmeiras e Flamengo. É diferente. Sim. Tá? Eu considero algo muito próximo ao que foi o Botafogo. Nem mais nem menos. Tá? Com todo respeito. Lamento. Com o Atlético Paranaense eu teria mais confiança. Por tudo que o Atlético Paranaense fez nos pontos corridos. Sim. Não, é porque assim, desde que a gente tem um melindre de... No caso, a gente tá falando de um clube que no século XXI já disputou, a gente tá falando de classificar a Libertadores, o Atlético é mais do que isso, ele já foi finalista da Libertadores em 2 oportunidades. Curiosamente, 2 finais nacionais, perdeu um título pro São Paulo ali em 2005, que fez um gol contra o Durval, e recentemente pro Flamengo. Mas já foi vice-campeão dos pontos corridos, já foi terceiro lugar dos pontos corridos, já foi G6, já foi G4, assim, Ninguém olha estranho, né? Ninguém o Atlético Paranaense, o Fortaleza, com todos os méritos, ficou em 4º lugar quando pegou 2 vagas seguidas no Brasileiro. E é uma matéria nacional. O Fortaleza, o Nordeste, depois de tanto tempo voltando, e no caso era até... a própria história do Fortaleza, um time que vem da Série C, Isso, galgando, conquistando o título. E voltando pelos pontos, e indo pelos pontos corridos, coisa que nenhum nordestino havia conseguido. Se o Atlético Paranaense fizer isso, não é matéria nacional. Vai ser citado ali no Redação Sport TV, no bloco dos clubes que o Atlético se vai, consolidaram, né? pelo X ano, a Libertadores, volta a competir a Libertadores. Tá aí, né, gente? Debate bem interessante lá com o Fred Figueroa, Cássio Zirpoli, bancada toda do podcast 45. E é bem verdade, né? Claro, eu dou um desconto ali, porque também é difícil comparar Atlético Paranaense e Bahia. Atlético Paranaense é um processo bem mais antigo. O Bahia começou agora, ano 1. Né? Então o Bahia vai aos poucos chegar a esse patamar. Agora vejam, a velocidade do Bahia foi muito maior. O Atlético Paranaense está no projeto desde os anos 90. Se reestruturou desde os anos 90, já tem mais de 30 anos nesse projeto. O Bahia está no 2º ano de SAF, tal do ano 0, agora o ano 1. Então já se vê uma velocidade bem diferente. É sobre isso, justamente, que se tem debatido muito essa SAF do Bahia. Não se sabe como é que vai ser a temporada, mas uma coisa é certa. O Bahia se apresenta competitivo. E o que se eventualmente cogita a respeito do Bahia, antes não era minimamente cogitável. E agora se trata com naturalidade o Bahia cada vez mais figurar no pelotão de frente do futebol brasileiro. Claro, vai oscilar uma vez ou outra, temporada ou outra, faz parte do futebol. Mas a regra tende a ser essa, e isso pra gente é extraordinário. A gente agora começa a ter aquele direito de sonhar com conquistas, que antes era bastante complicado. É isso, gente. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, ajuda a gente a chegar a 60 mil, aproveita a promoção da Centauro. Tamo junto, saudações colores e até a próxima.